renova minha saudação, meu bom dia a todas as senhoras e senhores. Quero agradecer o chefe de polícia do Estado do Rio Grande do Sul, o delegado Heraldo Chaves Guerreiro, pela presença. Quero registrar aqui também de imediato, delegado Guerreiro, a sua parceria e a parceria da Polícia Civil em diversas iniciativas que temos tido em conjunto, visando os trabalhos da advocacia criminal, do dia a dia das advogadas e advogados. Recentemente nós tivemos a implantação do pagamento de fiança por PIX, um trabalho em conjunto da OAB com a Polícia Civil. Destaco essa iniciativa entre diversas outras, mas em especial quero cumprimentá-lo e cumprimentar a Polícia Civil do Estado pelo trabalho que tem realizado no combate ao golpe de falso advogado. Se tem duas instituições que estão trabalhando de forma coordenada e empregando todos os seus esforços, toda a sua força institucional nesse sentido, é a OAB do Rio Grande do Sul e a Polícia Civil do Estado. Então, muito obrigado pela sua presença, cumprimentos pelo trabalho. Quero também saudar aqui a nossa diretoria, a vice-presidente Claudeta Farel, a nossa secretária-geral Ana Piccoli, nossa secretária-geral Regina Soares e o nosso diretor-tesoureiro Jorge Fara. A diretoria da OAB está toda aqui presente para mostrar o quanto esse assunto é a nossa pauta diária, o quanto esse tema tem sido tratado por toda a diretoria, por todo o sistema OAB. Saúdo da mesma forma ao nosso diretor-geral da ESA, Gerson Fischmann, a subchefe de polícia, a delegada Patrícia Tolotti, também muito obrigado pela presença, e o diretor da divisão de repressão aos crimes cibernéticos, delegado Felipe Bringuetti. Me permitam, ainda de forma muito breve, saudar e agradecer a cada uma das senhoras e senhores representantes da imprensa. Este tema, e por isso que nós tivemos a ideia de chamar aqui uma entrevista coletiva, uma coletiva de imprensa, ele é um tema de utilidade pública. Os golpes cibernéticos, os golpes virtuais, cada vez crescem, e em especial o golpe do falso advogado, ele atinge não só a advocacia, a sociedade, mas ele tem comprometido o próprio sistema de justiça. Porque os criminosos estão se aprimorando a cada dia e estão utilizando o nome do Poder Judiciário, muitas vezes os símbolos, o brasão do próprio Poder Judiciário, para a aplicação desses golpes. Então, a nossa ideia é nós repassarmos um pouco das ações que ambas as instituições têm feito em relação a isso. A Polícia Civil no âmbito da repressão, da investigação, das operações e das prisões. Nós, a OAB, em diversas frentes nós temos atuado. Nós temos uma campanha permanente no ar alertando a advocacia e a sociedade. E esta campanha, delegado Guerreiro, da OAB, ela se direciona à advocacia. Nós temos orientado advogadas e advogados que no ato de contratação já alertem os seus clientes da existência do golpe, que orientem os seus clientes sobre a forma com que se dirigem ao cliente, ou por um determinado e-mail, ou por um determinado número de telefone. Então, a Ordem já vem há bastante tempo realizando esta campanha. Nós, quem sabe, tenhamos sido uma das primeiras, ou quem sabe a primeira OAB estadual, em 2023, a começar a tratar do tema do golpe. Em 2024, quero aí destacar novamente essa parceria da OAB com a Polícia Civil, nós fizemos uma inédita audiência pública no Brasil, onde tivemos, delegado Guerreiro, a cúpula da Polícia Civil, naquela oportunidade, na OAB Cubo, e ali colocamos luz ao golpe do falso advogado e firmamos um convênio com a Polícia Civil que desencadeou naquele momento, que oportunizou naquele momento, a criação dentro do, então, Departamento Estadual de Investigações Criminais, do DEIC, de uma estrutura para investigar o golpe do falso advogado. E logo depois, a Polícia Civil, vou deixar para o delegado Guerreiro falar, evidentemente, criou um departamento específico para crimes cibernéticos. Então, a OAB do Rio Grande do Sul vem desde 2023 atuando muito fortemente dentro das suas limitações e do seu papel, porque nós temos limites no nosso papel, em relação ao combate do golpe do falso advogado. A campanha é permanente, a nossa campanha é permanente de orientação da sociedade e de orientação da advocacia. Mais recentemente, nós ajuizamos uma ação judicial contra a Meta, a empresa proprietária do
aplicativo de mensagens WhatsApp, porque nós entendemos de que várias outras instituições públicas e privadas não estão desempenhando o papel que deveriam desempenhar em relação ao golpe do falso advogado. Como afirmei e sublinho novamente, a OAB tem feito a sua parte e a Polícia Civil também. Mas nós precisamos de um engajamento muito maior por parte do Poder Judiciário, e em especial falo do Conselho Nacional de Justiça. Para que as senhoras e senhores tenham ideia, hoje o CNJ tem uma plataforma, a JusBR, onde qualquer cidadão brasileiro acessa qualquer processo judicial que não esteja sob sigilo. E tem então acesso, por meio desta plataforma, aos dados dos processos. Eu não estou dizendo aqui, com isso, que não exista um vazamento de informações. Até podem existir vazamento de informações em processos que estão sob sigilo, e isso precisa ser investigado. Nós temos aqui, por exemplo, processos de natureza de família, onde os golpistas conseguem, às vezes, acessar os dados. Esses processos estão sob sigilo. Aí há um vazamento de dados que precisa ser investigado. Mas a grande maioria dos golpes se valem de informações públicas, de processos que estão públicos nesta plataforma. Então nós entendemos que o Conselho Nacional de Justiça já passou da hora de entrar nessa luta em relação ao combate do golpe do falso advogado. As empresas privadas, tanto as de telefonia quanto as proprietárias de aplicativos de mensagem, nós não temos nenhuma dúvida que tem responsabilidade. E por isso ajuizamos esta ação contra a Meta, onde nós pedimos 10 milhões de reais de dano moral coletivo e pedimos também, temos ali pedidos de obrigação de fazer para que a Meta aporte tecnologia, e na nossa avaliação esta tecnologia não é complexa, no sentido de que uma pessoa que busque abrir uma conta no aplicativo, por exemplo, de mensagem no WhatsApp, com a minha foto, tenha que, no mínimo, comprovar que é a pessoa que está pedindo, que está mandando a foto. Eles têm esta condição de verificação, porque a grande ferramenta que os criminosos têm utilizado é o aplicativo de mensagem com a foto de um advogado ou um advogado. Ou seja, é um criminoso se passando por um advogado ou uma advogada, com a sua foto, no aplicativo de mensagem e com dados reais do processo. E isso, quando chega no cidadão, quando chega na pessoa, chega com um ar de veracidade muito significativo. Por isso que a nossa campanha orientativa, ela é exatamente no sentido de que a sociedade, a pessoa que receber esta mensagem, não faça nenhum depósito, não faça nenhum PIX antes de entrar em contato com a sua advogada ou com o seu advogado de confiança. Então nós fizemos a audiência pública lá em 24, de lá para cá desencadeamos essa campanha da OAB do Rio Grande do Sul, que é permanente, de orientação à advocacia e de alerta à sociedade. Ajuizamos a ação contra a Meta, já oficiamos o Conselho Federal da OAB pedindo uma série de medidas em relação ao Conselho Nacional de Justiça. Hoje há um grupo de trabalho criado no âmbito do Conselho Federal tratando disso e fazendo reuniões também com as empresas de telefonia, porque no nosso entendimento há uma facilidade na aquisição de chips de telefonia e essa também é uma das ferramentas para a realização do golpe, ou seja, mais uma ferramenta que os criminosos utilizam é o telefone celular e uma linha, um chip de telefone celular. Agora, mais recentemente, nós criamos aqui no âmbito da OAB do Rio Grande do Sul uma comissão temporária, e esta comissão temporária irá estudar novas medidas. Eu quero fazer aqui a leitura dos nomes. Pela relevância do tema, eu presido essa comissão e a nossa vice-presidente, Claride Tafarel, é a vice-presidente. A comissão é composta pelos demais membros da nossa diretoria, Ana Piccoli, Jorge Fara e Regina Soares, além dos membros Juliano Madalena, Pedro Martins Filho, Felipe Malma, Ivan Paleta Júnior, Ana Paula Ávila, Gerson Fischmann, Bruna Razeira, Reginaldo Leonel Ferreira, Alexandre Wunderlich, Francisco Salvani e Fernando Sodré. Esta é a composição da nossa comissão. E trazemos aqui como novidade, e essa é uma das razões
do nosso convite, do convite do delegado Guerreiro e meu e da OAB e da Polícia Civil à imprensa, uma nova campanha, cujo slogan é: a melhor proteção é a informação. O que a OAB e a Polícia Civil farão em conjunto? Nós teremos palestras orientativas em Porto Alegre e em todas as nossas 107 subseções do Estado, com uma advogada e um advogado e um agente da Polícia Civil. Nesta palestra, tanto a advogada e o advogado designado pela OAB, quanto o agente da Polícia Civil, irão orientar a população e fazer uma espécie de letramento digital, de que maneira as pessoas devem se comportar, utilizando as suas redes, utilizando o WhatsApp, utilizando os seus aplicativos de instituições financeiras, e também a Polícia Civil irá aportar informações importantes de como os golpes se realizam, para que estas pessoas, então, a partir destas informações, e por isso o slogan da campanha, a melhor proteção é a informação. Nos próximos dias nós vamos comunicar à imprensa que este ato, nós faremos esse ato de lançamento em um único dia, de forma concomitante em Porto Alegre e em todas as 107 subseções. Faremos esta primeira palestra, volto a frisar, com a presença de um advogado e de um advogado especialista no tema, designado pela OAB, e com um agente da Polícia Civil. Porque nós entendemos que, além das ações que a Ordem já tomou, ação judicial contra a Meta e campanhas permanentes, e além das ações de repressão, de investigação e de prisões que a Polícia Civil tem feito, nós precisamos dar, junto às duas instituições, essa contribuição da educação digital. Estamos propondo também, já existe um projeto, uma lei estadual que determina a disciplina de educação digital nas escolas estaduais. Nós estamos encaminhando, possivelmente nos próximos dias, um pedido ao governador de um decreto para a instalação imediata desta disciplina nas escolas, porque nós entendemos que a nossa vida, de todos nós, né, nós estamos vivendo um momento diferente e a nossa vida, ela virou, em grande medida, uma vida digital. Por isso que nós precisamos, desde os bancos escolares, letrar e educar as crianças, os jovens e os adolescentes, como também uma das medidas de combate e de prevenção a esse crime, porque tenho certeza que o delegado Guerreiro, com muita propriedade, a delegada Patrícia e o delegado Felipe vão tocar nisso. Houve uma migração, evidentemente, de números do crime para o ambiente digital. Então entendemos que essa também é uma medida que a OAB propõe aqui hoje, para que haja a imediata organização na rede pública estadual desta disciplina de educação digital nas nossas escolas estaduais, e por isso vamos propor esse decreto regulamentador da lei que já existe ao governador Eduardo Leite. Então eu fiz aqui, e vou passar a palavra para o delegado Guerreiro, uma rápida retrospectiva das ações da OAB. Posso ampliar um pouco mais depois todas essas ações que fizemos também em nível nacional. Oficiamos, e eu acho que isso pode ser de interesse da imprensa, oficiamos o Conselho Federal da OAB sugerindo um estudo de uma ação contra a Meta no estado da Califórnia, porque nós temos informações e estudos já prévios no sentido de que a legislação da Califórnia é rígida em relação às empresas que operam essas plataformas de mensagens e que já existem questionamentos judiciais sobre a responsabilização destas empresas no âmbito dos Estados Unidos da América. Então nós estamos pedindo que o Conselho Federal da OAB desenvolva um estudo visando a possibilidade ou não de nós buscarmos uma responsabilização da empresa Meta no estado da Califórnia. Entre outras medidas que ao longo da nossa entrevista coletiva eu posso detalhar. Mais uma vez agradeço muito a presença da imprensa. De imediato passo a palavra ao chefe de polícia, Heraldo Chaves Guerreiro, agradecendo mais uma vez pela parceria da Polícia Civil pela presença aqui conosco. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar os integrantes da mesa, na pessoa do senhor presidente, Dr. Leonardo Lamacchia. Também fazer uma menção aos delegados que me acompanham, a subchefe de polícia, doutora Patrícia Tolotti, e também ao delegado Felipe Pringente, que hoje está na direção
do Departamento de Crimes Cibernéticos. Essa ação integrada, digamos assim, uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Ordem dos Advogados do Brasil, visa esclarecimento à população. Nós temos feito, e com muita propriedade e com muitas ações, o combate ao crime e a estes estelionatários. Porém, isso não é suficiente. Então, o slogan da campanha, a melhor proteção é a informação, nós acreditamos muito nisso, que a sociedade seja alertada sobre esses golpes. E o presidente Leonardo, com muita propriedade, fez toda a explanação desta parceria, desta integração entre Polícia Civil e OAB, no sentido de melhorar os indicadores e os registros, esclarecendo a população, considerando que o crime saiu das ruas, do ambiente físico, digamos assim, e migrou para um ambiente virtual. E o criminoso, ele acha que se esconde atrás de um computador ou atrás de um telefone celular. E hoje a polícia tem mecanismos, ferramentas para fazer essas investigações, e temos realizado ações praticamente em todo o Brasil, Dr. Lamaque, buscando os autores e os mentores desses tipos de crime. Mas é muito mais fácil para o criminoso, em vez de sair às ruas armado com um revólver ou com uma pistola, mandar mensagens para as pessoas, que por vezes sequer têm ações. E esse esclarecimento é importante, porque quando há o recebimento de um valor, nunca se paga para receber. Ou se nós temos valores a receber, então que se desconte do valor que eu tenho a receber. Então esses esclarecimentos básicos que nós precisamos fazer, doutor Leonardo, para diminuir a incidência das ocorrências desse tipo de crime, que são numerosas. E depois o doutor Felipe poderá, com mais propriedade, dentro da sua apresentação, dizer o número de ocorrências que nós temos dos crimes de estelionato em geral, mas esse crime, o falso advogado. E por que, doutor Lamaque, que há uma proliferação desse crime? Porque é um crime que está dando certo. Como recentemente nós tínhamos um outro tipo de golpe que nos incomodou muito nas investigações, o golpe dos nudes, ou outro tipo de golpe, que conseguimos diminuir, mas o criminoso ele continua migrando para onde tem mais facilidade. A Polícia Civil está atenta, criou um departamento específico para esse tipo de crime, considerando que ele extrapola as fronteiras do Estado e às vezes as próprias fronteiras do país, com criminosos no exterior praticando crimes aqui. Então, saúdo essa parceria, doutor Lamaque. Estamos sempre prontos para uma integração, porque o nosso bem maior é a sociedade gaúcha, é o povo gaúcho que seja preservado nesse tipo de crime. E como disse o doutor Lamaque, a nossa vida às vezes está aqui no telefone, aqui está o banco, aqui estão os nossos contatos, e quando ocorre uma invasão deste aparelho, ocorre uma invasão na nossa vida, tanto privada quanto financeira e profissional. Então estamos à disposição do Dr. Lamaque e vamos fazer todos os esforços para que esta parceria, Polícia Civil, Ordem dos Advogados do Brasil, RS do Rio Grande do Sul, OAB do Rio Grande do Sul, tenha o maior êxito possível e a gente consiga atender e abranger todos os rincões desse Estado, para que a gente, se não cesse esse golpe, mas
que haja uma diminuição sensível na nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, delegado Guerreiro. Eu, antes de convidar a delegada Patrícia e o delegado Felipe para compor a mesa conosco, e aí nós podemos fazer então as duas apresentações, com números e ações, eu queria, delegado Guerreiro, na sua fala, me lembrando aqui, registrar mais 3 pontos que eu acho que são relevantes. O primeiro é um convite a toda a imprensa gaúcha que nós possamos ter esta campanha com o apoio da imprensa. A melhor proteção é a informação. Nós vamos visitar as direções dos veículos de comunicação nos próximos dias, propondo que seja adotada pela mídia esse slogan e esta campanha para que consigamos fazer chegar até a população, e por isso é importantíssimo o trabalho da imprensa para nos ajudar nesse sentido. Tanto no sentido de divulgar estas palestras, que serão periódicas, nós teremos, a OAB e a Polícia Civil pretendem fazer isso nos próximos meses, uma palestra periódica em todos os locais do Estado, aberta à sociedade, onde nós vamos permanentemente passar a informação, ou seja, a melhor proteção é a informação. Também destaco que nós estamos com interlocução com o Tribunal de Justiça, visando a criação de uma vara especializada em crimes cibernéticos, assim como houve na linha da Polícia Civil a criação de um departamento, que nós possamos ter dentro do Poder Judiciário uma vara especializada. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é um dos que tem o maior nível de especialização, se não é o tribunal mais especializado do país, então estamos também buscando isso. E por derradeiro, não posso deixar de destacar a nova forma do golpe, que assusta a todos nós. Criminosos agora, além daquela tradicional mensagem, uma foto, um criminoso se passando por um advogado coloca a foto e manda a mensagem com dados do processo. Agora eles têm mandado um link juntamente com esta mensagem, dizendo que será realizada uma audiência. A pessoa clica nesse link e abre uma audiência fictícia. Não é, evidentemente, uma audiência do Poder Judiciário, é uma audiência falsa. E ali, muitas vezes, por inteligência artificial, tem uma figura que é um juiz falso, às vezes a figura de um promotor de justiça falso, e começa a dinâmica de uma audiência e conversas no sentido, e a parte ali interagindo com aquelas figuras públicas falsas, e se chega então à conclusão, durante a audiência, que a pessoa, que o cidadão, tem um valor a receber. E aí, por estas supostas autoridades que ali estão, falsas autoridades, são criminosos, se passando por autoridades ou usando a inteligência artificial, estas falsas autoridades afirmam que é necessário um depósito para a liberação daquele valor. Então vejam o nível de sofisticação que o golpe do falso advogado está atingindo nas últimas semanas, nos últimos meses. Foram relatos que chegaram aqui ao AB, e depois o delegado Felipe pode também esclarecer se esse relato já chegou até a Polícia Civil, mas foram relatos de advogadas e advogados que tiveram clientes envolvidos agora nesta nova fase do golpe, que é uma falsa audiência. Por isso, muito importante também este alerta por meio da imprensa que nós fazemos hoje, para que a população tenha muito cuidado com a forma tradicional do golpe e não faça nenhum tipo de depósito, mas tenha muita atenção, caso receba um link de audiência, faça contato com a sua advogada, com o seu advogado de confiança, para saber se efetivamente aquela audiência é verdadeira, se vai ocorrer uma audiência no processo judicial. Essa era um dos objetivos da nossa coletiva, do nosso encontro aqui da coletiva de imprensa, tornar pública esta nova forma, este aprimoramento que ocorreu em relação ao golpe. E também, como também já afirmei, insisto e sublinho novamente, o lançamento desta campanha, parceria da OAB com a Polícia Civil, a melhor proteção é a informação. Eu vou convidar o delegado Felipe e a delegada Patrícia para que componham a mesa. Vou pedir para a nossa diretoria, se puder, deixar um espacinho para os dois representantes aí da Polícia Civil virem conosco. E eu passo o delegado Guerreiro a palavra ao delegado Fábio, para que faça desculpe, Felipe, o delegado Felipe, que faça a apresentação da Polícia Civil, dos números, das ações, e depois, rapidamente, antes de concluir e abrir para as perguntas, eu faço também uma rápida apresentação aqui da nossa ideia da campanha.
Por favor, delegada Patrícia, delegado Felipe, podem se somar aqui à mesa. Passo para o senhor, direto para o delegado Felipe. Então, subchefe, delegada Patrícia, Bom dia a todos. Sua pessoa, presidente, quero saudar todos os representantes aqui da diretoria da OAB, meu excelentíssimo chefe de polícia, meu querido colega delegado Briguente. Para mim é uma grande alegria estar aqui na OAB e foi onde começou, presidente, a minha carreira. Saí da faculdade da PUC com a doutora Regina e sou advogada com a OAB suspensa em virtude de exigência legal do concurso para delegado, mas quem sabe, né, na minha aposentadoria não retorne a essa casa que só nos enche de orgulho. Muito obrigada. Então, as palavras que eu tenho para dizer aqui, deixarei para o delegado Briguente, que é especialista na área, fazer a apresentação, mas eu tenho duas palavras para dizer na manhã de hoje, presidente. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa da OAB Gaúcha, que tanto nos enche de orgulho por esse protagonismo no lançamento dessa campanha. Salutar para a nossa sociedade gaúcha. Ontem mesmo, verificando a agenda do chefe, que teria o evento hoje, no meu celular eu recebi uma mensagem de golpe. A doutora Regina é minha advogada e me causou estranheza, parabenizando por uma ação que o meu finado pai teria tido sucesso na sentença condenatória. Então, para vocês verem que o golpe, como se diz popularmente, está aí. O golpe não escolhe pessoa, não escolhe classe social, grau de instrução. Então, um agradecimento por essa parceria com a nossa Polícia Civil e pela importância dessa campanha lançada hoje. E conclamo também todos os meios de comunicação para que divulguem para o máximo possível de pessoas da nossa sociedade a importância dessa campanha. De imediato, presidente, se o senhor me permite. Obrigado, delegada Patrícia. Muito obrigado pelas palavras. Pode passar para o delegado Felipe. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, primeiramente, na pessoa do Dr. Leonardo, saudar os advogados aqui presentes e a OAB, que nos convida a participar dessa coletiva. Saudar na pessoa do chefe de polícia, delegado Geraldo Chaves Guerreiro, a doutora Patrícia Tolotti, nossa subchefe, e dizer que, de parte do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos, serão sempre parceiros, tanto no diagnóstico dos problemas que resultam naquilo que nos reúne hoje aqui, assim como o enfrentamento diário de cada caso. Saudar a imprensa aqui presente, que também acompanha nosso trabalho todas as semanas, às vezes mais de uma vez por semana. É um trabalho que cresce todo ano. Os números de crimes digitais, por diversos fatores, eles crescem ano após ano. Gostaria de dizer, presidente Lamáquia, que o senhor tocou aqui em alguns pontos que, para nós, para o diagnóstico do departamento, são nevrálgicos nesse enfrentamento. E parabenizo a iniciativa de buscar, e a OAB tem essa aptidão de mobilizar nacionalmente agências reguladoras e outros órgãos de fiscalização para melhorar o marco regulatório no que diz respeito a esse tipo de golpe. O golpe do falso advogado passa 100% das vezes por um bipé, que diz respeito a um contato. Esse contato ele parte de um número, seja telefônico ou pelo WhatsApp, e é muito frágil, muito fácil se contratar uma linha telefônica hoje e criar uma conta no WhatsApp em nome de alguém, de um terceiro, aleatório, com dados comprados também na internet ou até menos do que isso. Então há uma fragilidade muito grande e isso é um espaço que os criminosos diagnosticam e preenchem, infelizmente. E o segundo, todo o dinheiro que cada vítima paga passa invariavelmente ou por uma instituição de pagamento ou uma instituição financeira que, com talvez um pouco menos de facilidade, mas também proporciona
aos criminosos abrirem contas e movimentarem esse dinheiro, obviamente não no seu nome, não no nome de um familiar, mas no nome de alguém que teve os dados comprados em algum espaço na internet. Então essas iniciativas para estancar a possibilidade, ou reduzir muito a possibilidade de que o golpe seja sequer tentado, elas são extremamente bem-vindas na medida em que hoje nós não temos e não teríamos como enfrentar 100% destes casos na velocidade que gostaríamos. As vítimas anseiam por uma resposta. No caso do golpe do falso advogado, os advogados, de forma muito responsável, muito solidária, que não são necessariamente as vítimas do estelionato, mas são diligentes por vezes, para não dizer na maioria das vezes, mais do que a própria vítima, mais do que as próprias vítimas, acabam desfrutando negativamente de todo esse cenário, muito por conta disso. Porque há espaços a serem preenchidos, os criminosos identificam esses espaços, os preenchem, e nós temos de enfrentar todo dia essa problemática. Eu sempre digo, delegado Felipe, que a advocacia, advogado e advogado são vítimas indiretas, porque a nossa credibilidade é colocada em xeque e nós acabamos nos envolvendo, como o delegado testemunhou aqui, a advogado e o advogado acaba se envolvendo também no sentido de dar o suporte para a vítima, né? Então, a advocacia é vítima indireta e esse tem sido, vamos dizer, vou usar uma expressão, quem sabe a dor de cabeça número 1 da advocacia brasileira hoje, né? Em todo o crime que ocorre em todo o país. Mas desculpe ter interrompido, a palavra é do senhor. Eu não sei se o nosso ar-condicionado está no máximo aqui, mas nós estamos pegando bronzeado para um calorzinho grande aqui. Se puder aumentar um pouquinho, a gente agradece. Está no máximo. É verdade. Doutor Leonardo, sendo muito objetivo, que sim, nós diagnosticamos ao longo dos últimos anos, isso foi objeto de alguma reflexão no âmbito da Polícia Civil. Por diferentes fatores, a criminalidade organizada ou não organizada, faccionada ou não faccionada, migrou para o crime digital. Que fatores entendemos que são os preponderantes? O primeiro deles é o Estado como um todo se organizou, enfrentou com muito vigor, com muita energia ao longo dos últimos anos esta criminalidade, sempre com um espírito mais do que de responsabilizar criminalmente, de gerar algum sentimento de dissuasão, no sentido de que não vale a pena acordar de manhã para roubar um veículo, roubar um pedestre ou praticar algum outro crime que envolva violência. Em 2019 e 2020 nós temos outros dois grandes fatores, a criação do PIX e a pandemia. Isso faz com que a vítima mude o seu comportamento, não o criminoso. A vítima deixa de carregar dinheiro e passa a utilizar aplicativos do celular a qualquer tipo de pagamento, do almoço a uma conta maior. Então o cartão de crédito está inserido dentro do telefone, o dinheiro está no aplicativo do telefone e o criminoso naturalmente acaba também migrando para alcançar esse dinheiro. Temos uma talvez última circunstância altamente relevante e da qual nós não temos muito como nos afastarmos e hoje com felicidade o senhor comentar que busca alterar a legislação no sentido de endurecer a responsabilidade, a responsabilização para esse tipo de conduta, que é a pena ser menor do que aquela aplicada naturalmente para o crime violento, aliado à escalabilidade desse tipo de crime. Ou seja, o crime digital, ele tem ele é possível de ser praticado de uma forma muito massiva contra um sem número de vítimas num espaço muito curto de tempo. Quando assaltantes, há 10 anos atrás, tinham de ir à rua, roubar um veículo, um pedestre, se esconder e, além do risco de serem presos ou entrarem em um confronto, terem uma responsabilidade muito menor. Então isso termina também por contribuir para esses números. O que a Polícia Civil, como disse aqui o Dr. Guerreiro, nosso chefe de polícia, sabiamente faz diagnosticando esse cenário? Passa a se comportar e dar condições institucionais de enfrentar de uma forma mais eficiente, mais dedicada, mais especializada esse tipo de delito. O golpe falso advogado, ele vem há alguns anos se incrementando. O Dr. Lamarck comentou aqui
dessa nova tipologia que passa a envolver o uso de uma audiência fictícia, como outros delitos, os criminosos vão se especializando, nós nos especializamos no enfrentamento e eles vão aumentando a dinâmica necessária para gerar a verossimilhança que vai ser, por muitas vezes, infelizmente, suficiente para ludibriar os clientes dos advogados. Então, nós estamos atentos a isso, estamos cada vez mais buscando fechar esses espaços, ou cobrir esses espaços. Nós hoje trabalhamos basicamente com investigação baseada em dados, então nos valemos menos de testemunhas, de câmeras, de impressões digitais, e quase que 100% dos casos a investigação baseada em dados. E nesse espírito a OAB tem sim caminhado e tem condições de caminhar muito bem no sentido de buscar, o senhor falou aqui, numa ação judicial contra a meta, não só a meta, mas os provedores de aplicação de conexão que se organizam para, primeiro, detectar e prevenir, primeira estratégia acertada, e segundo, em não sendo suficiente para prevenir, para dar meios, e os meios são esses dados, para que a Polícia Judiciária possa identificar o autor e responsabilizá-lo. Hoje, com dados e dados ricos em conteúdo, nós podemos, aspas, comemorar um índice de elucidação do Departamento de Repressão dos Crimes Cibernéticos que beira 100%. Então, nós temos um índice de elucidação daqui que nós trabalhamos lá em mais ou menos tempo de quase 100% de elucidação. E a investigação é baseada em dados. Aqueles casos que nós não conseguimos elucidar, eu poderia dizer que não tem a ver com falta de expertise ou de condições, mas porque são casos em que os criminosos conseguiram se valer de algum provedor de aplicação de conexão que não atende, seja a Polícia Civil, em alguns casos o próprio Poder Judiciário brasileiro. Então, seja por soberania, seja por outros motivos, nós precisamos buscar, sim, conscientizar e trazer à discussão aqueles que têm condições de endurecer principalmente esses dois requisitos presentes em quase todos os crimes. A questão das linhas telefônicas e dos meios financeiros por onde circula o dinheiro.